Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estudos para a Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre de 2017. Nós temos como tema deste trimestre a carta de Paulo aos Efésios. E vamos estar continuando o nosso estudo, pois já estamos na lição de número 2, que tem por título Propósito da Salvação em Cristo. A nossa lição de hoje, segunda lição do trimestre para a classe de jovens e adultos, e tem escolhido como leitura bíblica o texto em Efésios, que é o livro objetivo do estudo, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. Esse texto nós temos conosco nas nossas Bíblias. Costumeiramente a gente faz a leitura, mas propus no dia de hoje não ler agora este texto, e como ele vai ser repartido depois no desenvolvimento da lição, vamos ler os textos ou trechos desses versos nas oportunidades seguintes e imediata ao que vai ser tratado. Assim, passando à frente, temos o nosso texto áureo baseado no verso 3, que diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Agora, seguindo também, na continuidade, a apresentação do nosso esboço no padrão da Escola Bíblica Dominical, 3 tópicos que temos para o desenvolvimento, que são as bênçãos de Deus em Cristo, tomando os versos 3 até o verso 6, depois a redenção e remissão pelo sangue de Jesus, já tomando os versos 7 a 12, e o terceiro tópico, Senhor, ou penhor da herança, Espírito Santo. Aí já é o estudo dos versos 13 e 14. Aí está então o nosso esboço, colocado a introdução e a conclusão e seus 3 tópicos de desenvolvimento. Passando à frente, para irmos à introdução, queremos lembrar que a primeira lição, vista anteriormente, ela tratou mais de como o Evangelho chegou a Éfeso. E a lição se deteve mais nas chegadas ou passagens de Paulo por Éfeso. E para ver isso, ilustrar isto, ou desenvolver o assunto anterior, estivemos nos baseando nos capítulos 18, 19 e 20 de Atos dos Apóstolos. Então foi só um início mostrando a chegada do Evangelho lá em Éfeso. Mas, passando a lição de agora, vamos entrar já na carta. E para o estudo da carta, vamos considerar primeiro a carta em um todo, nesta introdução que vamos estar fazendo, para entendermos ou visualizarmos toda a carta de Paulo aos Éfesos. Num primeiro parágrafo, como introdução, vejamos a forma geral de analisar ou trazer algumas características. Leio, portanto, o texto do material de classe que está para ser distribuído. Iniciando o estudo da carta de Paulo aos Efésios, consideremos que esta pode ser dividida em 2 partes. Na primeira parte, capítulos 1 a 3, o apóstolo, num dos trechos mais profundos da Bíblia, transmite o transbordar da revelação divina,
fala do mistério da salvação e da eleição divina, com os cristãos sendo um só povo no mérito da morte de Cristo. Então, capítulo 1 a 3 é uma revelação profunda. Paulo cita algumas vezes, ou a sua citação é como que mistérios de Deus agora desvendados nesse tempo do fim. Voltando à leitura desse primeiro parágrafo, na segunda parte, capítulos 4 a 6, ele exorta sobre a nova vida que os cristãos devem ter por estarem unidos a Cristo, ou conforme vamos estar estudando, unidos em Cristo Jesus. Então a carta pode ser tomada em duas partes, é isso que estamos dizendo. Uma primeira, Paulo apresenta todo o projeto de Deus da salvação de um povo em Cristo Jesus, e depois mostra que este povo, assim salvo, assim adquirido, assim reconciliado com Deus e chamado para os céus, já na terra tem que ter frutos, procedimentos, forma de vida conforme esta atuação em Cristo, ou por estar em Cristo. Continuando, portanto, para um segundo parágrafo nessa introdução, vejamos, Paulo ainda exemplifica a união do povo de Deus usando três figuras para a igreja: a de um corpo, do qual Cristo é a cabeça; a de um edifício, do qual Cristo é o fundamento; e, como que, digamos assim, a de um casal, no qual a igreja é a esposa e Cristo é o marido. Então observem, tratando destas coisas, na carta aos Efésios, a igreja é representada pela esposa, é representada pelo edifício, a casa, é representada pelo corpo de Cristo. Observem bem essas colocações. Cristo, o marido, a igreja é a esposa. Quantas vezes muitos estão dizendo igreja noiva e esquecem-se de que é a formação de um corpo em espírito, de onde não é noiva, já é esposa, e gera filhos espirituais, filhos para a vida eterna. Precisamos estar atentos a isso. Há sempre uma confusão, entendendo que a esposa é noiva por causa de pureza, como se a mulher casada não fosse pura, quando na verdade Deus criou o casamento e ambos, marido e mulher, andando nos princípios de Deus, o casamento, e eles estão puros, não vão confundir uma coisa com outra. Então a igreja é pura em todo o tempo, vestida de linho fino, branco, resplandecente, mas é a esposa e gera filhos. É o caso exemplificado em Apocalipse, capítulo 12, a mulher vestida do sol, ou Isaías, capítulo 54, quando a ordem é: por um tempo pareceu estéril, mas agora vem o tempo de multiplicar. E Paulo mesmo chega a citar-se como aquele que sente dores de parto, como igreja, na preocupação da salvação dos coríntios, ou que os coríntios viessem à luz do evangelho de Cristo Jesus. Então, são considerações que podem surgir durante o discutir a lição com a classe. Assim, dentro do que nós estamos falando, são os três textos apontados na lição. Efésios 1, 22, quando diz: e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, cabeça do corpo, sendo o corpo a igreja. Aí Coríntios vai falar mais claro para nós, por exemplo, no capítulo 12, que no corpo há muitos membros, e sendo muitos membros formam um só corpo. Assim é Cristo também, e nós somos membros do corpo de Cristo.
Então, se já somos corpo de Cristo, já há o casamento espiritual, do que muitos ainda ficam embaraçados por outras situações mais nas Sagradas Escrituras e entendimentos variados. Já em Efésios 2:20, a palavra é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, o que também é escorado em outros textos bíblicos, que nós já temos estudado em lições anteriores, em trimestres anteriores, mostrando que Jesus é o fundamento, é o alicerce, é a rocha sobre a qual deve ser edificada cada uma das nossas vidas, sendo nós pedras vivas, diz Pedro, do edifício casa espiritual, morada de Deus. Então observe essas colocações para nós entendermos o projeto de Deus. Todos nós, sendo diferentes, sermos um com Ele e nele. E Efésios 5:25, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Outra forma de comparação e ilustração que Paulo usa em sua carta aos Efésios. Assim ainda, numa introdução, agora vamos para o texto bíblico. Agora, abrindo a carta e lendo seus primeiros versículos, encontramos Paulo se apresentando aos irmãos de Éfeso como apóstolo segundo a vontade de Deus. E após uma breve saudação, passa a louvar a Deus por suas bênçãos, passa a discorrer todo o assunto que se segue e que será do nosso estudo também. Então observem a palavra inicial, que é o prefácio, é a saudação inicial. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus e dos santos, ou pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Uma saudação simples, como de tantas outras vezes, e ele sempre colocando Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, com muita atenção no fato de que ele não se constituiu, nem foi constituído pelos homens, mas foi constituído por Deus. E diferentemente de muitos, hoje em dia se coloca a missão como elemento principal, no sentido como título honorífico, e vem apóstolo Paulo e outras coisas mais em nobreza da pessoa do que destaque da missão que a pessoa possa ter. Então Paulo diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Como também em outra carta ele já coloca algo mais, apóstolo de Jesus Cristo, ou prisioneiro de Jesus Cristo. Então observem, muitos estão mais preocupados com o título, esquecendo da missão. Apóstolo é mensageiro, é representante, é embaixador, então ele tem uma missão a cumprir. E muitos gostam do título, como se fosse algo para enobrecê-los. Glória entre os homens, é um cuidado que precisamos ter. Seguindo em frente, indo para a continuidade do nosso esboço e colocando agora o primeiro tópico, o título sendo As Bênçãos de Deus em Cristo, vamos ler inicialmente os versos 3 a 6 que são propostos neste tópico. Assim lendo, Efésios capítulo 1, verso 3 a 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo,
como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado. O amado Jesus. Aí está o texto que vamos discorrer. Observe que muitas vezes há palavras aqui de pouco conhecimento e precisamos estar atentos, como beneplácito. O que significa beneplácito? Há algumas formas de colocar. Então, o verso 5, quando diz segundo o beneplácito de sua vontade, poderia se ler segundo o consentimento de sua vontade, ou segundo o prazer de sua vontade. Ou seja, Deus teve uma vontade e nela estava um prazer, uma alegria de que isso fosse feito, ou ele consentiu a si mesmo determinar que a sua vontade se cumprisse. São formas de a gente considerar. Mas continuando um pouco mais, neste tópico, as bênçãos de Deus em Cristo, nesses primeiros versos agora lidos, num primeiro parágrafo, consideremos. No verso 3, precisamos entender pelo menos duas expressões que Paulo apresenta aos irmãos de Éfeso: bênçãos espirituais e lugares celestiais em Cristo. A primeira não se refere somente ao tipo de bênção, e sim que elas são concedidas pelo Espírito Santo. A segunda se refere à posição que Jesus ocupa após sua ressurreição, à destra de Deus Pai. Ele é a cabeça do corpo da igreja, de onde emanam todas as bênçãos concedidas por Deus. Por isso, o homem separado de Deus não tem acesso a essas bênçãos. A colocação aqui, o destaque principal neste verso 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É nosso texto áureo, e essas duas colocações que poderíamos estar destacando, as bênçãos não são bênçãos materiais, bênçãos da natureza humana, são bênçãos espirituais, são bênçãos dadas pelo Espírito Santo, são dons espirituais, que nós vemos bem colocado ali por Paulo na carta aos Coríntios, como no capítulo 12. Observe bem isso. E segundo, lugares celestiais. Há uma expressão que depois vai ser repetida, dizendo que estamos em lugares celestiais, ou o nível de atuação nossa são lugares celestiais. Por isso em Colossenses ele diz: se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Aí vem aquela colocação que Jesus fez à mulher samaritana, sobre Deus ser espírito e buscar os que o adoram em verdade e em espírito. Por exemplo, nós que aqui estamos, se nos ligarmos ao Senhor verdadeiramente e em espírito, estamos onde mesmo? Não neste mundo. Já é como se estivéssemos na presença de Deus em lugares celestiais. Por isso que é entendível a visão que muitos têm às vezes num culto abençoado em que Jesus se mostra presente. Alguém em visão vê a igreja reunida, mas não em bancos, não em cadeiras, não num recinto desse, mas já vê a igreja num espaço aberto e todos vestidos de branco, porque já estão em lugares celestiais, naquela comunhão com Deus. É como se tivéssemos sido arrebatados desta terra, porque estamos na presença de Deus. Os nossos pés já têm entrado dentro das tuas portas, ó Jerusalém. É o sentido espiritual. Muito bem, essa palavra é gostosa. E vamos
estar ainda vendo? Dentro dessa colocação, eu gostaria de chamar a atenção para o Salmo 133, salmo muito conhecido, quando diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nessas citações que estamos fazendo, me lembrei de que este salmo, em especial no verso 2, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Eu quero colocar de uma forma diferente, como que Arão representando o Cristo Jesus. Ele, como sumo sacerdote, na verdade, e estando não no meio do povo, mas assentado à direita do Pai. Atentemos isso. Quando Deus vai abençoar a igreja, essa bênção é dada como que a Cristo Jesus, é o derramar do azeite, da unção, da graça, das bênçãos que vem descendo de Cristo, cabeça, para todo o corpo, que é toda a igreja e cada um dos membros, assim sendo abençoados. Esta é uma representação, ou seja, estamos unidos em Cristo, unidos em nós mesmos, e em Cristo as bênçãos vêm por Jesus, é derramado. Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Daí da cabeça a Cristo vem todas as bênçãos celestiais. É um sentido que podemos estar colocando neste Salmo 133. Dando prosseguimento ao nosso primeiro tópico, as bênçãos de Deus em Cristo, podemos estar extraindo material de classe, mas agora a igreja, diz Paulo, ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e nos predestinou para filhos de adoção em Cristo. Fala a respeito da nossa união com Ele, e essa expressão aparece 106 vezes nas cartas de Paulo, nas cartas paulinas. Em Éfeso, ou a carta aos Efésios, em cerca de 36 vezes, destaca-se que toda a bênção espiritual e toda a prática da vida cristã relaciona-se com o estar em Cristo. O homem que está em Cristo é, portanto, participante de todas as bênçãos concedidas por Deus. Então, outra vez essa ligação cabeça e corpo, e pela cabeça vem o descer do azeite. É o que nós precisamos estar entendendo. E dentro dessas colocações, Deus nos elegeu desde a fundação do mundo, a um destaque, e Ele nos elegeu para sermos santos, para sermos irrepreensíveis, nos elegeu para sermos adotados como filhos em Cristo Jesus. Ele nos elegeu para que tenhamos uma vida segundo o Cristo na face da terra. Passando aos textos bíblicos relacionados, coloquei 2 textos, 2 Tessalonicenses no capítulo 2 e o verso 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Considere bem esta colocação. Paulo dando graças por Deus nos ter elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade.
colocando destaque aqui a operação de Deus para a santificação nossa, vindo dele a mesma fé que nos faz adentrar essa mudança de situação. Romanos capítulo 8, verso 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E observe nesses textos a palavra constante de eleição e predestinação, ou palavras relacionadas, pelo que muitos se colocam num grupo que entende, publica e discute e defende a predestinação. E há grupo que se coloca como livre-arbítrio. E precisamos ter cuidado, porque quando a gente se coloca num grupo, existindo outros, nós já criamos separação entre nós mesmos. Predestinação, pelo menos, está escrito na Bíblia. Livre-arbítrio não está. Mas temos muitos textos que parecem, na primeira análise, conduzir a alguma coisa que depende de nós, ao esforço que nós precisamos ter para alcançar as coisas de Deus. Muito bem. Agora, vou ficar de um lado ou de outro? Não fica de um lado e outro, irmãos. Vamos entender que aquele que sabe alguma coisa, ele não sabe como convém. É a orientação de Paulo. Por isso também existe os que são do milênio, os amilenistas, os pós-milenistas. Grupos diversos se separam no entendimento diferenciado. Eles já se separam entre si, porque já se colocam numa posição e são contrários ao outro pensamento, e não só ao outro pensamento, mas os que são do outro pensamento. Enquanto deveríamos estar conversando mais, com todo o temor, todo o cuidado, e não já nos colocando no grupo que nos declara separados do outro, estamos desunidos, a título de defender a fé e o conhecimento nas coisas de Deus. Então, não vamos colocar em grupos, vamos entender que precisamos achar um caminho melhor. E Coríntios 13, Paulo já disse, tem um caminho melhor. Qual é o caminho melhor? Amar. Amar os que pensam diferente, amar sempre em qualquer situação, e não nos dividirmos a título de maior conhecimento ou melhor conhecimento ou conhecimento mais profundo e etc. Mas passando em frente ainda nessa lição, as bênçãos de Deus em Cristo, num terceiro parágrafo, temos esta colocação. Paulo destaca a soberania e a graça de Deus nesta eleição, pois se somos escolhidos em Cristo, então isso não está em nós mesmos, não procede de algo que porventura mereçamos, mas sim porque Deus nos introduziu através da bênção da adoção no corpo de Cristo. Ou seja, não há mérito algum em nós, é a salvação de Deus em Cristo Jesus. Aí temos essa afirmação que Paulo constantemente fala: não vem de nós, não é de nós, é um projeto de Deus chegado a nós, e com a ajuda dele, a operação dele, conseguimos todas as coisas. Ninguém tem que se orgulhar de coisa alguma numa vitória nas coisas de Deus, mas entendemos que é Cristo em nós operando o que Ele quer operar, e nós, instrumentos que cedemos o comando da nossa vida à sua vontade. Passando a um texto, por exemplo, entre outros mais que os irmãos bem conhecem e podem citar diante das classes na escola bíblica dominical, João 15, verso 4, quando diz: estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. E o verso 16: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça,
a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. E outros versos mais temos naturalmente nesse sentido. Mas dando continuidade, passando ao tópico segundo, com o título Redenção e Remissão pelo Sangue de Jesus, tomamos agora os versos 7 a 12. Agora fazemos esta leitura. Lendo na projeção que aqui temos, ou então em suas Bíblias, vejamos. Verso 7, Efésios capítulo 1. A palavra continua do texto que anteriormente estivemos lendo. Continuando, diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Aí está o texto. Muitas coisas a considerar. Vejamos primeiramente com respeito aos vocábulos que são de pouco conhecimento e que precisamos às vezes estar clareando para a classe. Em quem temos a redenção. Redenção vem do ato redimir, vem do ato também que seria libertação ou libertador. O redentor, o libertador, no sentido da libertação das trevas, do pecado, da condenação por causa do pecado, libertação da morte, ou no sentido dessa libertação a um preço, a um custo, como um resgate. Mais à frente, no verso 7, a remissão. Remissão é perdão, perdão de dívida, perdão de pecado. É o significado desta palavra. Nós estamos no texto da versão corrigida e essas palavras permanecem e poderão ser melhor estudadas tomando-se em mãos um dicionário bíblico, né? Não um dicionário somente da língua portuguesa, mas um dicionário bíblico. E já vimos anteriormente a palavra beneplácito, que aqui se repete como consentimento, o prazer de Deus na sua vontade. Deus teve uma vontade e nessa vontade Ele tem prazer, ou consentiu-se a si mesmo cumprir a sua vontade. São expressões do próprio texto. Mas, passando, no nosso tópico 2, há um primeiro parágrafo, uma primeira consideração de material tirado daquilo que é distribuído entre os alunos. Todas as bênçãos mencionadas acima foram projetadas por Deus, mas o homem e as bênçãos de Deus não são de natureza diferentes. Repito, mas o homem e as bênçãos de Deus são de naturezas diferentes. Por isso o homem carnal não entende as coisas espirituais, e então se faz necessário uma mudança de natureza. Por isso Deus também projetou o resgate do homem através da morte de Jesus na cruz, morte essa expiadora de nossos pecados, reconciliando-nos consigo mesmo, ou fazendo-nos morrer em Cristo para os nossos pecados e nossa vida particular e vida carnal, para ressuscitarmos em Cristo numa nova natureza. Aí, lembrando outra vez, como que se nós tivéssemos duas naturezas, a carne e a do espírito, e os dois combatem entre si, que um não concorda com o outro, um não entende o outro, um não é da natureza do outro.
e nós devemos ter cuidado em vivermos em espírito e alimentarmos o espírito, para que nessa luta, nessa guerra, o espírito ganhe. E qual é o alimento para o espírito? A oração, a meditação da palavra, que não podem faltar nas nossas vidas constantemente, o contato com Deus e a instrução da palavra, que seria como o pão espiritual para manter o nosso espírito forte e dominando a carne em todo o tempo, para que ela não cumpra o seu querer, mas antes o espírito determina a carne, a sua vida em pureza, na submissão ao Espírito de Deus, na vontade de Deus. Então são colocações que devemos estar observando neste texto e expondo diante da classe também. Mas foi plano de Deus fazer isso, não nos criar numa natureza carnal e nos abandonar na natureza carnal, cuja tendência é inimizade contra Deus. Mas é o contrário, Deus teve propósito e sabe, na sua sabedoria, em todo o seu conhecimento, que o homem em si mesmo não faria nada da vontade de Deus, pelo que é necessária a morte do homem carnal e o viver do homem espiritual. Ou a palavra que ele disse a Nicodemos: é necessário nascer de novo, nascer do Espírito. Entre muitos versos, textos bíblicos que poderíamos tomar, este está conosco agora, Romanos capítulo 5, verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, ou seremos transformados, ou seremos vitoriosos. Lembrando que Deus é por nós, Deus é por nós nesse projeto da nossa salvação. E tudo isso no direito e mérito da morte de Cristo Jesus. Seguindo à frente, ainda no segundo tópico, com o título Redenção e Remissão pelo Sangue de Jesus, nesta lição, que é o propósito da salvação em Cristo, Deus, com seu propósito de salvar em Cristo, entrou com a redenção, entrou com a remissão pelo sangue de Jesus Cristo. E, num segundo parágrafo, consideremos: através desta obra foi pago o preço do resgate, e o homem foi redimido do poder do pecado e transportado das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim o homem passou a conhecer tudo aquilo que lhe foi dado gratuitamente através de Cristo. Passou também a conhecer o mistério da sua vontade, que na dispensação dos tempos tornaria a congregar todas as coisas em Cristo Jesus, unindo na igreja, que é o seu corpo, judeus e gentios. O salvo é enxertado na boa oliveira e então passa a usufruir da vida pelo Espírito de Cristo. Aqui, esta obra que Deus tem feito, que Paulo mais adiante vai voltar a falar, o mistério da salvação, o mistério oculto, que o plano de Deus não era salvar somente a descendência carnal de Abraão, mas toda a humanidade é dele. Deus amou o mundo de tal maneira. Como é isto? Aí que muitos se confundem achando que tem dois povos de Deus, né? Os judeus e os gentios. Não. A salvação de Deus é pelo Israel espiritual. Os que, sim, lutam com Deus nesse projeto e que com ele estão unidos. Formado este povo, sim, de judeus e gentios convertidos. Judeus, a oliveira verdadeira, e os gentios entrando nos galhos, né? Como um enxerto. Galhos numa simbologia, que foram retirados pela falta de fé, pela falta de obediência, e os gentios encaixados. Mas na verdade, cuidado, o plano de salvação é desde a fundação do mundo, ou antes, melhor colocando. Então não é porque alguns rejeitaram é que os gentios tiveram vaga para entrar. Não, o plano era gentios.
E se não tivesse galho da oliveira rejeitando Jesus e com isso sendo desligado da oliveira, Deus daria um jeito de enxertar os gentios também, porque a oliveira, plano de Deus, é o projeto desde a fundação do mundo, salvar todos, né? Em Cristo Jesus. Mas consideremos isso e temos mais uma vez algum verso que podemos estar lembrando. Jesus dizendo outra vez em João 15, o verso 5: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Um exemplo bom para entendermos como é necessário a mudança de natureza em Cristo. Isso é possível para vivermos segundo Deus e termos a vida eterna. É o exemplo do enxerto. O ramo enxertado na oliveira continua vivendo. Por quê? Porque a seiva que vem da raiz pelo tronco e chega a esse galho, e esse galho vai produzir então frutos da vontade de Deus, frutos próprios da raiz e do tronco, que é a natureza da própria árvore, a obra de Deus, o povo de Deus. Atentem bem a isso. Ou em João capítulo 14, quando no verso 6, Jesus afirmando: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E depois, vamos concluir: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outra porta, não outro caminho, não tem outro acesso a Deus, a não ser Cristo Jesus, que é o sentido dessas expressões de Paulo sempre. Destaque do acesso a Deus em Cristo Jesus. Como também em outro lugar, Ele é a porta. Na sequência do nosso estudo, chegamos ao tópico 3, penhor da herança. Na verdade, o Espírito Santo é o penhor, a garantia da nossa herança em Cristo Jesus, como co-herdeiros de Cristo, herdando a vida e vida eterna. Assim, passamos a leitura dos últimos versos do texto proposto, versos 13 e 14, indicados na nossa leitura bíblica. Verso 13 dizendo: em quem também vós estáis, em Cristo Jesus, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Aí está esse texto bonito, que também é esclarecedor. Vamos dizer assim: pela fé em Cristo Jesus, estamos marcados para a salvação, selados, carimbados. A nossa garantia de vida eterna é o Espírito Santo de Deus em nós, concedido por Deus pela fé em Jesus, ou pelo direito na morte de Jesus, ou na expiação dos pecados em Cristo Jesus. Aí voltamos àquela colocação: muitos estão preocupados, sempre inquietos por causa do sinal da besta, 666, 666, 666, e todo mundo correndo para lá e para cá para fugir do sinal da besta. Não adianta fugir, vai ser pego. O que tem que fazer é tomar um sinal, uma marca sobre a qual ninguém pode colocar outra. Qual é a marca? A marca dada por Deus, o seu nome, o nome de Jesus, o nome da cidade de Deus, ou enfim, a marca do Espírito Santo em nós. Se o Espírito de Deus estiver em nós, não tem quem carimbe a nossa vida, irmãos. O que nós precisamos fazer não é correr do 666. O que nós precisamos é correr para Cristo. Aí sim, recebendo dele o carimbo, a marca do seu Espírito em nós, estamos salvos. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará.
Aquele que vem a mim, de forma nenhuma o lançarei fora. Então muitos estão perdidos, procurando onde é que está o sinal da besta e fugindo. Ou situação de pecado, vão fugir da situação de pecado, vão fugir da situação de pecado, fica mirando o pecado. Não, vai para Cristo e esquece que existe esse negócio. É como a mulher no jardim do Éden, Eva, né? Não posso comer daquele fruto, não posso comer daquele fruto, aquele fruto ali daquela árvore é proibido, não posso comer. E nem comeu os outros, nenhum deles. Ela tinha que esquecer essa árvore e desfrutar as bênçãos que Deus deu. Não, ficou encasquetada em não comer do fruto proibido e acabou se mexendo nele, ou se envolvendo com ele. Por isso que Salomão depois veio a dizer: não se demore perto do vinho quando se mostra vermelho e espumante no copo. Se ficar demorando, daqui a pouco você bebe. O jeito é vai para longe, sai fora, vai envolver-se com as coisas de Deus. Aí está protegido, não tem quem te marque com a marca, porque você já tem dono, e o dono é Deus. Mas continuemos um pouco mais na nossa lição, depois desta colocação. O primeiro parágrafo que temos, e que diz: todos que estão ou que são alcançados pelo Evangelho são selados pelo Espírito Santo, o qual é o penhor da herança, a garantia da redenção, da possessão de Deus. Quantas riquezas escondidas em Cristo, que para serem gozadas é necessário ser cheio do Espírito Santo, pois é Ele que nos revela os mistérios de Deus e que nos leva aos mais profundos relacionamentos com Deus. Na comunhão de Adão e Eva com Deus, tinha o jardim do Éden para desfrutar eternamente. Mas uma vez desligado de Deus, perdeu tudo. Nem o fruto proibido, nem o fruto da árvore da vida, nem os demais frutos. Assim também, irmãos, nas coisas espirituais, em Cristo Jesus, vivendo em Cristo e no seu propósito, podemos desfrutar o bem desta terra. É outra expressão que estamos ouvindo muito hoje em dia: se o meu povo, se chama pelo meu nome, se arrepender, se converter, aí sararei a terra e nós comeremos o bem da terra. Mas como? Na comunhão com Deus. Sem comunhão com Deus, os ímpios não têm paz. Sem comunhão com Deus, nós não teremos paz. Então esse é o sentido. E lembremos que em Cristo tem tanta coisa ao nosso dispor, tanta coisa, materiais e espirituais. Materiais sim, as lícitas. Materiais sim, se isso não prejudicar o propósito da vontade de Deus no nosso viver. Por isso nós temos passagens como em Colossenses 2, verso 2 e 3, que diz: para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus. O mistério de Deus, o mistério de Deus, Cristo, e em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Jesus é o tudo de Deus a nosso dispor. Se Ele é porta, se Ele é caminho, poderíamos colocar Ele é canal de bênção para a nossa vida, muitas coisas tremendas. Por isso que Pedro, naquela transfiguração de Jesus, não queria mais nada. Só estar com Jesus glorificado já bastava, não precisava mais nada. Assim nesta vida, irmãos, se nós mais e mais nos envolvemos com Cristo Jesus, estamos na perfeita e boa vontade dele a nosso respeito, é paz, alegria. De onde vêm as contendas, diz Tiago, entre nós? Em nós mesmos, nossos deleites diferentes daquilo que é a direção
e a condução do Espírito de Deus. Muito bem, em Coríntios 2, verso 9 e 10, como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E fechando mais um pouco, verso 16 nesse mesmo capítulo: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo para entender e discernir as coisas que são do Espírito de Deus. Continuando, ainda no segundo parágrafo: as bênçãos de Deus conquistadas por Cristo são para desfrute aqui, enquanto peregrinamos por este deserto. Há dois enganos no meio do povo quando se trata dessas bênçãos. Alguns só pensam no céu, esquecendo de desfrutá-las desde já, e outros só pensam na terra. Lembremos-nos do verso 3: elas já são nossas, portanto o gozo da vida espiritual é para agora e continuará pela eternidade. As bênçãos, todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus e por Cristo Jesus estão ao nosso dispor. Não é coisa material. Tem gente que está colocando no nível material. Lembremos do princípio: bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais estão ao nosso dispor agora. Por isso que Jesus, em poucos momentos que se alegrou em espírito nas coisas próprias de Deus neste mundo. Mas quantas demais coisas, Jesus neste mundo é aquela outra expressão que ele falava: até quando vos suportarei? Até quando vos suportarei? Mas quando as coisas fluíam na vontade de Deus, a expressão de humildade, de amor, de união de pessoas, Jesus já se alegrava. Ou na antevisão da salvação de muitos, na sua própria morte, o que o fortalecia para passar pela paixão da morte. Assim, entre outros textos que poderíamos estar usando, os irmãos têm as suas escolhas. Romanos 12:12: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Mas o princípio: alegrai-vos na esperança. Na esperança do mundo é a última que morre, mas na esperança das coisas de Deus, isso não morre. Isso nos incentiva, nos traz vigor, isso nos pode trazer até alegria também em meio às tribulações. Por isso que Paulo dizia sempre: regozijai-vos, outra vez vos digo, regozijai-vos. Um Paulo que era apedrejado, era açoitado, era encarcerado, era tanta coisa, mas ele estava olhando mais longe e achava alento para tudo isso, ou suportar tudo isso. Lucas 10:20, a expressão que temos Jesus falando com os seus discípulos, apóstolos: não vos alegreis porque se vos sujeita os espíritos, alegrai-vos antes, pois está o vosso nome escrito nos céus. Eles alegram por causa de alguma operação do próprio evangelho no mundo, e alegrando porque os diabos se lhe sujeitavam. Isso não é a alegria, não é o trunfo maior. O trunfo maior é ter a eternidade com Deus. Alegrai-vos, pois está o vosso nome escrito nos céus. Então é desfrutando já, pela certeza das promessas de Deus. Assim, passando por esses tópicos, com essas considerações, nós podemos estar passando ao nosso esboço, na sua parte final, na sua conclusão. E na conclusão, fechando o nosso assunto, a cada tópico que termina, Paulo destaca que todas essas bênçãos são para louvor da glória de Deus. Ou seja, tudo o que Deus se propôs a fazer não foi por conta de méritos humanos, mas
segundo a sua própria vontade. A eleição e predestinação para a adoção de filhos nasceu em Deus, antes da fundação do mundo, e se manifesta agora no presente, pela redenção. E lembremos, redenção em Cristo. Tudo isso tem a marca do selo do Espírito Santo, que é o penhor desta herança. Lembrando também que o projeto de Deus é desde antes da fundação do mundo. E em Isaías 44, verso 7, temos uma colocação de Isaías, que é Deus falando que ele determinou separar para si um povo que estivesse com ele na eternidade. Mas este assunto nosso, irmão, vai ter continuidade. E naturalmente poderemos ter ligações dos textos de Efésios anteriormente estudados e outros que virão à frente. Vamos estar avançando no nosso estudo e Deus nos ajudará em tudo pela sua graça. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.